Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CompactCast, seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franco e hoje quero falar com vocês sobre alguns detalhes básicos que você precisa pensar antes de investir. Bom, a gente acha que investir pode ser uma coisa muito complicada, mas não é. Você deve fazer o básico. Qual que é o básico? O básico para você ter uma saúde financeira e você poder investir, de forma consistente, é literalmente gastar menos do que ganha, o que sobrar, aplicar em alguma coisa. Tão simples quanto isso, não precisa ser muito mais complexo que isso. Agora, claro que quando a gente vai investir, a gente também tem que fazer a escolha do produto. E aí pode gerar um pouquinho de dúvidas, mas o que você faz? Novamente você faz o básico. Qual que é o básico? Você estuda um pouco a respeito. Hoje em dia, com as inteligências artificiais, fica ainda mais fácil. Você pode fazer uma simples pergunta. Pergunte lá para a inteligência artificial: o que é Tesouro Direto? O que é CDB? O que é LCI? O que é fundos de investimento? Você pode fazer o que é ações? O que é Bolsa de Valores? Então, entre outros produtos que possam surgir aí, tá? Porque eu não vou ficar falando todos. Essas três palavrinhas, o que é, e seguido do que você está querendo saber, vai te dar um resuminho ali para você poder entender. Com base nesse resumo, aí você vai no assessor de investimento, em quem está te oferecendo aquele produto, e pede para ele te explicar. E te explicar, até você entender. Não é simplesmente uma resposta rasa. É isso aqui, investir em ações é você comprar uma ação. Pô, não. Mas o que é? Como é que funciona? Quais que são os riscos? O que está envolvido ali por trás? O que eu tenho que pensar? Que tipo de dinheiro que eu posso colocar para esse tipo de produto? Que tipo de dinheiro que eu estou querendo dizer? Um dinheiro para longo prazo, um dinheiro que eu posso precisar dele, um dinheiro que eu não vou precisar, um dinheiro que é para minha reserva de emergência, que é para uma reserva de oportunidade, que é um dinheiro simplesmente para minha aposentadoria. Cada um tem um modelo, que é para comprar uma casa. Tudo isso aí, cada um tem um modelo, um formato que vai fazer sentido para o seu investimento ou não, e aí o produto vai se adequar a essa situação aí de cada pessoa. Mas, novamente, não precisa de complicar. Se está complicando, não está legal. Tem que ser mais básico as coisas, tem que ser mais simples. Então vamos lá, novamente, primeira parte, gaste menos que ganha. Quanto menos você gastar do que ganha, quanto maior for essa diferença, melhor. Para você poder investir mais. Mantenha a sua reserva de emergência, faça ela e depois a mantenha. Crie uma reserva para oportunidades e vá investindo nessas oportunidades conforme for surgindo as oportunidades, seja na compra de ações, empresas diretamente, seja em produtos de renda fixa que estão pagando com um percentual maior, ou qualquer outra coisa aí conforme seus objetivos. Então vai adequando aí conforme o objetivo. Vai ter produtos que vai fazer sentido hoje e que daqui a 2, 3 meses não vai fazer sentido mais, assim como daqui a 2, 3 anos podem voltar a fazer sentido. Então tem que pensar muito nessa situação aí conforme a música vai tocando, você vai dançando. Mas não deixa de estudar, não deixa de fazer o básico, perguntar, quer entender um pouquinho mais sobre aquilo. E aquilo que eu sempre digo, se uma pessoa não sabe explicar uma coisa para uma criança de 6 anos, por exemplo, é porque ela não sabe aquele assunto. Então, faça perguntas, mesmo que ela te explique como se você tivesse 6 anos. Ou seja, me explique para poder entender efetivamente o que se trata, ainda que isso não vai me tornar um especialista. Você não está querendo ali se tornar um especialista ao fazer as perguntas, você está querendo simplesmente entender. Então, pensa um pouquinho nisso, reflete aí se você está fazendo o básico ou se você está tentando complicar muito. Eu vejo muita gente iniciante aí querendo fazer valuation, por exemplo. Valuation é uma forma de calcular o preço justo da ação, sendo que existem fórmulas básicas, mais simples, como, por exemplo, a de Gram, que calculam isso de uma maneira simples e, às vezes, não é nem isso que você precisa olhar ainda. Você pode estar pensando, talvez, em olhar só os múltiplos. Talvez seja mais fácil ali nesse momento que você está começando a querer entender. Mas tem gente que quer ir lá no final, que quer mexer com derivativos, que quer mexer com especulação, day trade, criptomoedas, coisas que a pessoa nem entende. Então é como se fosse o cara lá que falou Bitcoin,
quer investir em criptomoeda. Pô, aprende primeiro que é Bitcoin, né? Vamos por partes. Não adianta isso acontecer. É o que eu falo muito, inclusive, da questão das regulações. Toda hora tem aí. Às vezes quem está regulando não são pessoas que efetivamente têm conhecimento para poder falar sobre o assunto. E não buscam também o conhecimento, que é o pior de tudo. Então, tudo isso interfere. É por isso que quando a gente tem a CVM atuando, o Banco Central, né, a B3, muitas das vezes eles fazem consultas públicas, e isso é fundamental, consulta pública. Por quê? Porque ela vai permitir a entrada de informações, muitas vezes do mercado como um todo, claro, mas muitas vezes de especialistas ali daquele assunto. E aí sim, a conversa toma outro nível, toma outro patamar e começa a ficar um pouco mais vantajoso. Apesar de que normalmente esses 3 órgãos aí que eu estou falando, 2 órgãos e uma entidade privada, né, terem pessoas lá que conhecem muito do assunto, né, que são realmente especialistas no assunto, eles sabem que existem outras visões por trás de tudo, então é importante escutar essa outra visão, pensar se tem alguma coisa ali que ficou faltando, alguma coisa que precisa ser ajustado, e aí, obviamente, dar sequência ali na emissão de uma resolução, de uma instrução, do que quer que seja. Então pense um pouquinho nisso, faça o básico, pesquise, entenda, depois execute. Mas o primeiro de tudo, gaste menos do que ganha, porque senão você não consegue fazer mais nada dele para frente. Até a próxima.